Trazer mais um tema importante para você que está nos acompanhando no AM 1260 e já fica com o canal aberto, tá? 5641-3030 se você tiver alguma pergunta sobre o tema de hoje. Pés com coloração diferente do normal, atenção! Você tem sentido dor, queimação, formigamento e dormência nas pernas? Essas sensações incomuns nos pés e pernas são pistas simples que seu corpo não está funcionando bem. E esses sinais podem ser uma neuropatia diabética. O paciente com essa doença pode inclusive perder a capacidade de conhecer calor e frio. A percepção de pressão sobre os pés também costuma ser alterada. O diretor do Instituto Brasileiro de Podologia, o podologista Jonas Campos, conversa conosco a partir de agora no Nova Morada em Resumo. Jonas, boa tarde, obrigado por atender nosso convite. Muito boa tarde, André. Jonas, já começamos com a seguinte questão, esse palavrão, neuropatia diabética, o que é? Neuropatia é uma alteração neurológica consequente do avanço da diabetes mellitus. A diabetes é uma disfunção metabólica, onde a gente tem a falha na produção da insulina, que é o hormônio que regula a quantidade de glicose, né, açúcar no nosso sangue. Então, se não funciona bem esse sistema de distribuição, sobra essa glicose, esse açúcar no sangue, e aí começa a gerar problemas secundários, né? Como, por exemplo, essa neuropatia, que vai diminuindo a sensibilidade dos membros inferiores. Então, o ouvinte aí tem que fazer um acompanhamento para ver a taxa, né, de glicose, para saber como é que está essa situação também, para você tomar muito cuidado com a sua saúde. A neuropatia, então, diabética, ela tem um tratamento? Sim, a gente sempre recomenda que ao sentir qualquer alteração, um formigamento, uma dor, um incômodo, às vezes até mesmo a própria dormência nos membros inferiores, nas pernas e pés, a pessoa deve procurar ajuda médica, né? Procurar um profissional, ou um angiologista, cirurgião vascular, ou mesmo um neurologista. Que aí, a partir dessa primeira busca, vamos identificar se há alguma alteração no nosso sistema como um todo, né? Para verificar se há a presença ali da diabetes ou não, que é o causador, pode ser um dos causadores desta disfunção. Né? E o tratamento ele vai ser da própria diabetes. O que é um fator de risco é que quando já se estabelece um avanço da neuropatia, aí na maioria das vezes a gente já não tem tratamento. Então quando você perde a sensibilidade por inteiro, aí praticamente você precisa conviver com essa disfunção. E aí, qual que é o grande problema? Você precisa ficar o tempo inteiro tomando cuidado. Você pode se machucar e não ver. Se você usar um sapato inadequado, andar descalço, qualquer coisinha assim pode gerar uma lesão e a pessoa não percebe, porque não tem dor, não tem sensibilidade. E aí vão surgindo outras complicações, que aí são advindas aí também do pé diabético, né? Que é esse termo que a gente utiliza para o paciente que tem diabetes com as complicações nos pés. E essas complicações seriam, por exemplo, uma ferida, alguma abertura ali, né? Alguma cicatrização que não é bem feita, né? Exatamente, André. O paciente diabético, ele tem duas principais disfunções nos membros inferiores. A primeira que a gente já falou, que é a neuropatia, e a segunda é a angiopatia diabética, que é a diminuição do fluxo sanguíneo no membro inferior. Então, essa diminuição faz com que a cicatrização fique mais lenta e aí começam a surgir outros problemas também. Então, por exemplo, é comum que o paciente diabético acabe desenvolvendo essas alterações que a gente chama de isquemia, que é a diminuição desse fluxo sanguíneo, e, consequentemente, a facilidade de abrir uma ferida. Às vezes, uma pequena pelezinha que você puxa no canto da unha, ou uma pequena frieira que estava ali já há algum tempo, acabam se tornando fatores de risco, né? E somado à ausência de sensibilidade, aí o risco aumenta mais ainda.
E a neuropatia diabética, Jonas, a gente está batendo um papo com o podologista Jonas Campos, diretor do Instituto Brasileiro de Podologia. Ela afeta qualquer pessoa e faixa etária também? É mais comum já nas pessoas de faixa etária a partir de 50 anos, mas pode acontecer em pessoas mais jovens. Mas a principal característica é quando a pessoa tem a diabetes e não trata. É importante a gente entender que essas complicações elas estão relacionadas ao diabetes sem controle, sem tratamento. É aí que vem o risco. Se a pessoa descobre que é diabética e faz o controle glicêmico, o tratamento adequado, junto ao seu médico, geralmente o endocrinologista é o melhor médico para fazer esse controle, esse acompanhamento, tem uma nutrição, tem uma medicação, você consegue controlar a glicemia. O grande problema é que, às vezes, as pessoas descobrem que estão diabéticas quando já tem um problema no pé. Então, aí, isso é sinal de que essa pessoa já estava com a diabetes há algum tempo e não sabia, e aí, automaticamente, esse descontrole glicêmico, que é a característica da diabetes sem tratamento, acaba gerando as complicações. Então, não está muito relacionado à questão de faixa etária, mas sim da diabetes sem tratamento. O que é uma característica das pessoas que a gente chama de diabetes tipo 2, que são das pessoas acima da faixa adulta, da idade adulta. Né? Crianças, jovens, não é tão comum acontecer, mas pode acontecer sim, é bem menos comum. Sim, bem menos comum, mas de repente pode acontecer. Jonas, aproveitando, esse reconhecimento de todos esses sintomas, às vezes pode ser feito até mesmo durante uma sessão de podologia, né? Ali na hora que a pessoa está fazendo algum procedimento, e aí de repente percebe, né? O profissional pode observar, fazer essa indagação para o paciente também, né? Exatamente, André. A gente tem uma avaliação inicial que o profissional de podologia faz, e nessa avaliação ele consegue identificar esses riscos, ele consegue identificar se há alguma disfunção, tanto na sensibilidade, como no fator vascular, na irrigação sanguínea. E aí, a partir dessa avaliação, a gente consegue direcionar esses pacientes para irem para um tratamento mais específico, aí, de acordo com cada necessidade. E inclusive essa sua fala agora acabou de casar com a afirmação da Helenice, que está interagindo aqui conosco, no 56413030 no nosso WhatsApp, falando sobre a questão. Ela falou que está sentindo muita dor na perna esquerda e a canela dela vem queimando. E aí, como você disse, né, nesse caso o ideal já é procurar um profissional para ter um diagnóstico certo e correto, né? Exatamente. É muito provável que essa alteração tem alguma relação com a questão da circulação. Nem sempre está relacionado ao diabetes, mas é comum para os pacientes diabéticos terem esses sintomas. Então, a recomendação é procurar um médico angiologista para fazer uma avaliação, os exames. A gente teve, André, um período de isolamento social, onde muita gente deixou de ir à consulta médica, deixou de fazer o seu controle, aquele check-up anual. Então, eu tenho recomendado aos nossos pacientes para que voltem às suas rotinas de avaliações preventivas, seus check-ups, seus exames, para que possa se identificar possíveis alterações aí, e evitar essas complicações. Pois é, Dr. Jonas Campos aqui conversando conosco, falando sobre a neuropatia diabética aqui do Nova Morada em Resumo. Ele que é diretor do Instituto Brasileiro de Podologia, Jonas Campos, que está batendo esse papo conosco. Então, esclarecendo, primeiro ponto, né? Essa questão da faixa etária, a questão dos cuidados e por se tratar de nervos, ali é uma região bem enervada. Conforme for perdendo, Jonas, aí realmente não tem o que fazer, né? Se a sensibilidade for se perdendo gradativamente, não tem como reverter esse quadro. Só tem como realmente paralisar, não dá para avançar mais. É isso, não tem como melhorar. Exatamente. E aí os nossos neurônios, né, que são as nossas células nervosas, que compõem toda essa cadeia de nervos e os sensores, tanto de temperatura, como também de pressão, atrito. Esses neurônios, uma vez que eles são danificados, a gente não consegue repor essas células. Então, por isso que realmente acaba se tornando irreversível. E o que tem que ser feito a partir desse momento que é identificada essa alteração
é realmente proteger, né? Utilizar uma meia de algodão que seja branca de preferência, porque aí, caso haja uma pequena lesão, qualquer disfunçãozinha, se tiver um sangramento, ao tirar a meia branca, você consegue ver o sangue ali com mais facilidade. E usar calçados que não apertem os pés. E aí tem algumas dicas legais, por exemplo, comprar os calçados na parte da tarde ou à noite, porque os pés estão um pouquinho mais inchados do que o normal, e aí acaba que você compra um calçado já mais adequado e evita que esse calçado aperte o pé, né? E os calçados eles devem ter um solado rígido para evitar exatamente uma perfuração se você pisar numa taxinha, num prego, alguma coisa do tipo. Porque o grande problema é que com a falta da sensibilidade, é possível que a pessoa pise numa taxinha e não perceba e vai ficar o dia inteiro pisando naquela taxinha, né? Então, a gente tem que ter agora, já que a gente perdeu essa sensibilidade local, a gente tem que intensificar os outros sentidos. Ali o visual tem que estar muito claro e também as inspeções têm que acontecer diariamente. E aí também acompanhar um atendimento contínuo com um profissional de podologia para que se evite o aparecimento de problemas que são corriqueiros, como eu dei o exemplo da frieira, por exemplo, que uma rachadura no calcanhar e coisas simples que podem evoluir de uma maneira muito rápida se caso não for realizado ali o tratamento preventivo. Esclarecendo muito bem, então, o nosso tema de hoje, falando aí sobre neuropatia diabética. Então já fica o recado para você, tá com aquele calçado mais desgastado, aquela sandália que você usa no dia a dia, nada de economizar, hein, gente? Eu sei que a coisa não tá fácil, que as coisas estão mais caras, que às vezes as contas não fecham, mas nada melhor do que ter a sua saúde em dia, sempre preservada, como disse aqui o podologista Jonas Campos, do diretor do Instituto Brasileiro de Podologia, que gentilmente nos atendeu na tarde de hoje. Jonas, muito obrigado mais uma vez por trazer esse tema tão importante em pauta aqui na Rádio Nova Morada. Eu que agradeço pela oportunidade, André, e todos os ouvintes. Tenham todos uma boa tarde e estejam atentos. Qualquer necessidade, procure um profissional de podologia ou um profissional da equipe médica para dar assistência para vocês aí. Evitem o descontrole, evitem a falta de tratamento. Quanto mais cedo a gente procurar ajuda, melhor vai ser o resultado e a prevenção vai ser uma excelente aliada aí no tratamento e desses problemas de diabetes.